temos a razão da esperança que é em nós, o porquê nós cremos. Se nós perguntarmos assim para algum cristão, por que você crê? Então nós somos conclamados, chamados na cosmovisão cristã a investigarmos e sabermos o porquê da nossa fé. Então o cristianismo, ele sugere um tipo de fé específica, que é um tipo de fé que é sustentada na razão. Não é dizer que a fé é igual à razão. Não, a fé leva a lugares muito mais longes e maiores do que a razão. Mas o que eu estou dizendo é que a fé não é contrária à razão. Ela não é contrária à razão. A fé não é irracional. É uma fé que se sustenta pela razão. Deus, ele dá as evidências para que nós possamos crescer no entendimento de quem Ele é e, portanto, conhecendo mais e mais Deus, nós possamos até mesmo crescer em amor por Ele. Muitas pessoas apresentam uma objeção a isso, dizendo assim, né? Não, pastor, as coisas misteriosas pertencem ao Senhor nosso Deus. Nós não temos como investigá-las, não temos como descobri-las, não temos como estudá-las. Eu digo assim, é verdade, isso inclusive está na Bíblia. As coisas misteriosas pertencem ao Senhor nosso Deus, isso é verdade. Mas o que nós estamos fazendo e propondo aqui não é investigar as coisas encobertas, misteriosas, secretas do Senhor. Essas não são realmente investigáveis. Nós não temos acesso a elas. Mas o acesso a que temos são outras coisas do Senhor, não são as coisas que são misteriosas, são outras, são as reveladas. A mente finita, que é a mente do ser humano, ela não consegue apreender a mente infinita. A mente infinita de Deus não é susceptível de ser apreendida, entendida pela mente finita do homem. Mas a única hipótese que há de uma mente finita como a nossa a apreender, entender a mente infinita de Deus é se Deus tiver se revelado a nós. E foi isso que Ele fez. Inclusive na própria Bíblia, quando nós vamos para o verso que fala que as coisas misteriosas pertencem ao Senhor nosso Deus, que é Deuteronômio 29, 29, a primeira parte é essa: as coisas misteriosas pertencem ao Senhor nosso Deus. Aí a continuação do mesmo verso diz o que eu estou dizendo, mas as reveladas nos pertencem aos nossos filhos para que cumpramos as palavras dessa lei. Se o irmão puder botar Deuteronômio 29, 29, pessoal, para ficar bem claro. Mas as reveladas nos pertencem aos nossos filhos para que cumpramos as palavras dessa lei. Então, o irmão botou não, né? Deuteronômio 29, 29 é muito importante que vocês vejam isso, porque a primeira parte diz as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, e a segunda parte fala das reveladas. Então as coisas reveladas nos pertencem, e a nossa descendência, pertence à humanidade. Para quê? Para que cumpramos as palavras dessa lei. Deus se revelou a nós, Deus se revelou assim, por amor a nós, porque Ele voluntariamente se revela para que nós, ao conhecermos Deus, possamos crescer em amor por Ele. Como é que você pode crescer em amor por alguém que você não conhece? O amor genuíno pressupõe o conhecimento do Senhor. Então, não há de se falar, nós não queremos falar em investigar o que está misterioso, encoberto, que Deus não revelou. Isso aí realmente não tem como, nem devemos querer. O que nós falamos é de nos aprofundarmos com toda a nossa força, com toda a nossa vontade, no estudo do que o Senhor revelou. No estudo do que o Senhor revelou. Amar a Deus também com o nosso intelecto. Aliás, Jesus de Nazaré, quando questionado sobre qual era o maior dos mandamentos, eu creio que isso está em Mateus, acho que é 22, 37. Bota aí, se não for, Mateus 22, 37. Se pergunta ao Senhor qual é o maior dos mandamentos. Ele diz, amar a Deus com toda a sua alma, o seu coração e todo o seu entendimento. E todo o seu entendimento. Amar a Deus com todo o seu coração, toda a sua alma e todo o seu entendimento. Algumas traduções trazem até assim, toda a sua capacidade intelectual.
Então Deus quer que nós o amemos também com o nosso cérebro, com a nossa mente. Deus não quer assim, me dê o seu coração, mas deixe o cérebro do lado de fora da porta. Não, Ele não quer isso. Ele quer que nós o amemos por completo. E repito, é entendendo Deus, compreendendo Deus, investigando Deus, que nós o amamos mais. Então aquela música, ninguém explica a Deus, né? A música, ainda bem, irmão, que vocês não tocaram essa música não, né? Glória a Deus por isso, né? Não toca essa música antes dessas coisas não, porque a gente explica a Deus, sim, a gente explica a Deus. A gente explica a Deus porque a gente é maior do que Deus? Não. A gente explica a Deus porque nossa inteligência consegue capturar Deus? Não. Por que a gente explica a Deus? Porque Deus voluntariamente, por amor a nós, se revelou. É por isso. Esse é o sentido da revelação de Deus. É para isso que Ele se revelou, para que nós pudéssemos explicá-lo. Aí falta dizer o que é revelação, mas que revelação Deus fez? Deus se revelou a nós, né? Nós vimos, mas cadê a revelação? Que revelação é essa? A primeira revelação que a gente logo vê no cristianismo são as Escrituras. As Escrituras são a revelação de Deus. É Deus se revelando ao povo. As Escrituras são geniais, são fantásticas, são impressionantes, inigualáveis. E nós não conseguimos nem falar sobre elas de tão impressionantes que são. Não é? Como vocês sabem, são 66 livros. 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo Testamento. 66 livros escritos no período de 1.500 anos, 15 séculos. E escritos por cerca de 40 autores. 31 dos 40 escreveram os 39 livros do Antigo Testamento. E mais ou menos 9 dos 40 escreveram os 27 do Novo. E eu falo 9 porque há livros cuja autoria é incerta, como o de Hebreus, por exemplo. Pode ser Paulo, pode ser outra pessoa. O que não importa, porque a inspiração não está no autor, está no texto. Então nós temos aí algo que é, por si só, algo que é incomparável na história intelectual humana. Você pega 66 livros escritos por autores dos mais diversos possíveis, né? Autores, sempre digo assim, que vai de pescadores, como é o caso de Pedro, a reis, como é o caso de Davi, Salomão, passa por filósofos intelectuais a mais alta envergadura, de alta estirpe, de filósofos impressionantes, como é o caso do apóstolo Paulo, que aprendeu aos pés de Gamaliel, e eu digo, né, Gamaliel, que era neto de Hilel, que é o fundador da maior escola judaica de todos os tempos. Então você tem autores totalmente diferentes escrevendo as Escrituras, em lugares totalmente diferentes, livros escritos em palácios, outros em deserto, outros na prisão, algumas cartas de Paulo, Apocalipse escrito em Patmos, numa ilha, João estava preso lá, escreveu o Apocalipse, e você olha tudo aquilo ali e não tem uma só contradição, livros tão diferentes. Tem livro para tudo, né? Serve para tudo e não tem contradição. Tem livro até para evangelizar os tarados, né? Que é Cantares, né? Cantares. Tem que evangelizar o tarado, você tem um livro, Cantares, você vai evangelizar, né? Cantares. Tem livro para tudo. Cantares que fala que o amor entre o esposo e a esposa, o marido e a mulher, se dá não apenas no plano espiritual e almático, mas também no plano físico. Então você tem livros sobre tudo. E não há uma só contradição. Isso por si só é impressionante. E outras coisas também são muito impressionantes, né? Nós até estávamos vendo ontem essa parte específica na aula do pessoal de missões, que as Escrituras trazem algumas características únicas também. Primeiro, não parece ser um texto que quer se esconder. É um texto que se coloca no tempo, se coloca no espaço. Quer ver uma coisa? Abra aí o Evangelho de Lucas, no capítulo 3, no verso 1. Vamos ver se esse texto está querendo se esconder ou está querendo se colocar no lugar específico. Lucas, capítulo 3.
Coloca aí, irmão. Lucas, no capítulo 3, no verso 1, fala especificamente de um momento em que aquela situação ocorre. Olha só como esse texto se coloca especificamente. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia, e Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene, o que foi que aconteceu? Sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Você está entendendo que a palavra de Deus veio naquele momento, naquele ano específico, e ele se coloca no tempo. E ele fala quem eram todas essas pessoas. Então nós temos um ano específico aí, em que isso se dá. Então não se esconde o texto. Se esconde o texto. Todas essas pessoas são comprovadas, né, pela história secular, pela arqueologia secular. É um texto muito corajoso. Aliás, a frase mais corajosa já escrita em qualquer livro religioso, que eu já li, e não há outro que tenha uma frase mais corajosa do que essa, foi a que foi escrita pelo apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 14. A primeira aos Coríntios 15 e 14 é uma frase, é uma expressão impressionante, diz: se Cristo não ressuscitou, é vã nossa fé, é vã nossa pregação. Se você prestar atenção nisso, você vai dizer, que coragem é essa? Ele está dizendo que todo o cristianismo, qualquer manifestação cristã, qualquer igreja, qualquer pregação, qualquer evangelismo, tudo que se faz no cristianismo é vão, se não tivesse havido uma ressurreição pública, física de um homem. Então, o fundamento do cristianismo histórico é um fato investigável. É um fato histórico, investigável. Não é um fato histórico não investigável. Como eu estava dizendo, tem fatos históricos que podem ser até verdadeiros, mas não são investigáveis, não são verificáveis. Se Paulo tivesse dito assim, se eu não tivesse sonhado com Jesus, toda pregação é vã. Se ele tivesse dito isso, podia ser até que ele tivesse sonhado com Jesus, mas nós não teríamos como verificar se Paulo sonhou ou não, como não tem como verificar se qualquer um de nós aqui sonhamos ou não. Ontem, por exemplo, pode chamar o melhor neurocirurgião da face da terra, abre a cabeça da gente, não vai encontrar o sonho ali, porque esse fato não é verificável. Mas o cristianismo não apenas é verdadeiro, mas é verificável. Então a gente não pode ter medo da verdade, pessoal. Porque eu vejo assim, crente tem medo da verdade. Tem jovens que têm medo da verdade. Como se o conhecimento tivesse que afastar a pessoa de Jesus. Como quando nós sabemos que o conhecimento genuíno leva à verdade que é Cristo. A filosofia superficial pode levar ao ateísmo, mas a profunda leva ao cristianismo. A resposta que se deve dar a quem duvida, a uma criança que duvida, é: investigue mais. E não duvide. Se uma criança pequena tem dúvidas sobre o cristianismo, mamãe, será que Jesus existiu ou não? Você vai tornar essa criança uma especialista na dúvida que ela está trazendo. Se você não fizer isso, é porque talvez você tenha medo de que Jesus não seja a verdade. Porque se Jesus é a verdade, a investigação profunda vai levar a Ele. Jesus é a verdade, meus queridos. Ele mesmo diz isso. No Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 6, Jesus de Nazaré diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. Ele diz: eu sou a verdade. E o termo utilizado aí é aletheia. Né? Caminho, Rhodes, vida, Zoe, e verdade ele usa aletheia. Aletheia é um termo muito poderoso, porque aletheia não é um termo desconhecido. Aletheia, como verdade, é um termo que está na mitologia grega, platônica, em toda a filosofia grega. Toda a filosofia grega, séculos antes de Cristo,
As pessoas estavam estudando o que é a verdade, o que é a aletheia. O termo aletheia vem, inclusive, da mitologia platônica. Lete era um lago na mitologia platônica em que as almas mergulhavam antes de nascer e elas se esqueciam de como era a verdade. Elas mergulhavam no lago de Lete, que é o lago do esquecimento, e nasciam. Aí o processo que a alma podia fazer era um processo de desesquecimento do efeito do lago, para que ela passasse a se lembrar do que sabia antes de ter mergulhado no lago, que era a verdade primeira. Desesquecer, em grego, vai usar lete, de esquecer, e vai usar um prefixo de negação, que é a. Em português também a é o prefixo de negação. Então, aletheia. A verdade era, portanto, para o grego, você ter acesso à realidade primeira, fundamental, que existia antes mesmo das pessoas nascerem. É isso que o grego buscava, e Jesus de Nazaré, em João 14,6 diz, olha, isso que vocês procuram, o Evangelho de João é escrito para o grego, para a mentalidade grega. Mentalidade grega. E diz, olha, isso que vocês procuram, isso sobre o que vocês se debruçam, isso que vocês estão buscando, Jesus está dizendo, isso não é um conceito, não é uma ideia, é uma pessoa. Jesus não é apenas aquele que aponta a verdade, não é apenas aquele que fala a verdade, que nos direciona a verdade. Ele é, Ele próprio, a verdade. Ele é a mensagem e o mensageiro, a carta e o carteiro. Ele é, Ele próprio, a verdade. E às vezes a gente, na nossa experiência cristã, diante da verdade, a gente vira as costas e vai embora. Repetindo a situação que foi a situação mais perdida da história da humanidade, quando alguém fez a pergunta mais importante que se pode fazer, o que é a verdade? Fez essa pergunta para a própria resposta, Jesus de Nazaré, e se vira e vai embora. Você se lembra que Pilatos fez isso? No Evangelho de João, no capítulo 18, no verso 38. Coloque aí, irmão. João 18, 38. Jesus de Nazaré está ali, Pilatos chega para ele e diz assim, o que é a verdade? JC, Jesus. Perguntou-lhe Pilatos, o que é a verdade? Aí Pilatos estava fazendo a pergunta mais importante que tem, só que estava fazendo a pergunta para a própria resposta, que era Jesus. O que é a verdade? Aí, olha a oportunidade que ele perdeu. Fez a pergunta e o que foi que ele fez depois? Tendo dito isso, voltou aos judeus e lhe disse, eu não acho nele crime algum. Se virou e foi ter com os judeus. Não esperou para a resposta. Às vezes, eu acho que muitos de nós, às vezes, temos a mesma postura diante da verdade, diante da resposta, diante de Jesus. Que é isso daí. Está diante da própria verdade e tem medo de se aprofundar no estudo, na investigação, no pensamento, na experiência com a verdade. E vai embora, não é? Isso não acontece? Nós não podemos ter medo da verdade que é Cristo. Temos que investigá-lo, nos aprofundar nele. E é interessante que os gregos, eles não apenas buscavam a verdade, mas tinha um outro conceito que eles buscavam muito. E eu estou falando aqui dos gregos porque, não tenho dúvida, a Grécia é a civilização mais inteligente que já pisou sobre a Terra, a Grécia Antiga. E eu digo sempre assim, se você for estudar filosofia hoje, ou você vai estudar filosofia grega, ou você vai estudar notas de rodapé à filosofia grega. Todos os filósofos não gregos fazem sua filosofia em oposição à Grécia. Nietzsche faz sua filosofia em oposição a Heráclito, e assim sucessivamente. E a Grécia, os gregos, eles estudavam o que é a aletheia. E tinha outro conceito que eles estudavam que era muito importante também. Eles não estavam preocupados apenas sobre o que era a verdade, mas eles estavam preocupados também sobre o que era a essência, o fundamento, a razão de ser de todas as coisas. O que é isso que está por trás da existência do mundo? O que é isso?
e os gregos chamavam isso de logos. Logos. Aletheia e logos em grego são os dois termos mais importantes da filosofia. E é interessante que, mais uma vez, a biografia sobre Jesus, que é direcionada ao pensamento grego, que é o Evangelho de João, também aborda esse tema. Porque Mateus, Marcos, Lucas e João são 4 biografias, né, sobre Jesus. Jesus é o biografado. E o Evangelho de João também aborda esse tema de logos, e logo no início. Quando você vai ver outras biografias, como a escrita por Mateus, que é escrita primordialmente para a visão de mundo judaica, e tanto que começa assim, Jesus é filho de Mateus 1, diz como filho de Davi, filho de Abraão, não é? É para a mentalidade judaica. Vai dizer o seguinte, olha, as promessas que foram feitas aos seus patriarcas, aos seus reis, são cumpridas nele aqui. Livro da genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. As promessas que são feitas no Antigo Testamento são cumpridas nesse aqui, nesse biografado aqui, cuja genealogia vai ser feita agora. É isso que está dizendo, porque lá atrás fez uma promessa para Abraão que por meio de um dos seus descendentes todos os povos do mundo seriam abençoados. E com todo respeito, né, a Isaac, né? Não foi por meio de Isaac que todos os povos da terra foram abençoados. Foi por meio de outro descendente, Jesus Cristo, cuja biografia se inicia ali. E a Davi é interessante que há uma promessa que é feita a Davi que um dos seus descendentes construirá um templo. E todo mundo pensa que é Salomão de que a Bíblia fala, quando ele fala do templo. Aí você vai ler as características do templo. Nas características do templo tem dizendo assim, um templo cujo trono nunca será destruído. Não é de Salomão, né? O templo de Salomão foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Se trata de outro templo espiritual construído por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Mateus começa com a lógica judaica, mas João, no capítulo 1, verso 1, começa com outra lógica, já abordando o grego. Coloca aí, irmão. João 1 diz, no princípio era o Logos. O Logos era Deus, o Logos estava com Deus. João 1. Bora, irmão, bota os dedos rápido aí, irmão. No princípio era o Logos. E o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Esse Logos é traduzido por verbo, eu acho que é por isso do nome do ministério, né? Aqui tem a ver. E o Logos também é traduzido por palavra em algumas traduções, mas em grego tem Logos, que é a outra palavra que os gregos investigavam, se debruçavam sobre. Então, no princípio, a razão de ser do mundo, a razão de ser todas as coisas, o fundamento de tudo que existe, era o Logos. Os gregos já sabiam disso. Aí vem informação a mais. Porque, não, irmão, volta para lá. No princípio era o Logos. Isso aqui a primeira parte dos gregos conheciam. E depois dizia, o Logos estava com Deus e o Logos era Deus. Aí eles ficam assim, o grego fica, meu amigo, e onde é que está esse Logos? Ficou logo interessado, né? Porque por séculos e séculos a gente está querendo saber quem é esse Logos. E onde é que está esse Logos? É igual aquela brincadeira que tinha do Wall-E, né? Está escondido. Está onde esse Logos? Aí João capítulo 1, verso 14, traz uma assertiva que é radical. João capítulo 1, verso 14 diz assim, ó, o Logos se fez carne e habitou entre nós. Então o grego está dizendo assim, como é isso? O objeto da nossa investigação, do nosso pensamento, se fez carne e habitou entre nós. O Logos é Jesus. Interessante demais, né? Como Jesus se apresenta de maneira aberta. Então as escrituras se apresentam assim, olha, me investigue, eu dialogo com sua cosmovisão. Eu dialogo com sua cosmovisão. Eu me apresento não de forma hermética,
ou esotérica com S, com X não, esotérica com S, não de forma hermética. Não. Eu me apresento dialogando com sua cosmovisão. Você não procura a Létia, eu sou a Létia. Você não procura o Logos, Jesus é o Logos. Então nós temos que investigar isso, buscar a natureza, buscar as coisas que estão, buscar a revelação de Deus. E a revelação de Deus são as Escrituras, mas tem outra revelação de Deus que tem muito a ver com o estudo, com a faixa etária de vocês, jovens, estão entrando na universidade e tal, estudando, construindo a vida. Interessante que Deus escreveu 2 livros. O primeiro foram as Escrituras, sobre os quais nós já falamos, mas teve um segundo livro que Deus escreveu, que por meio desse segundo livro ele também se revela. E a alusão a esse livro foi feita até pelo apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 1, no verso 20. Bota aí, irmão, carta aos Romanos, capítulo 1, no verso 20. Olha o que as Escrituras dizem. Porque os atributos invisíveis de Deus são características de Deus, ou seja, revelações de Deus que nós podemos entender. Os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade. Os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Pelas coisas que foram criadas, Deus se revela. Por meio das coisas que foram criadas, coloca aí de novo, irmão, Romanos 1:20. Nós temos acesso aos atributos invisíveis de Deus, ao seu eterno poder, como também à sua própria divindade. E quais são as coisas criadas, meu irmão? O universo e tudo que existe nele. A natureza e tudo que existe nele. Essa é uma revelação do Senhor. O mundo em que nós vivemos, você olha para os céus, é a revelação do Senhor. Uma árvore é a revelação do Senhor. As moléculas revelam o Senhor. O ser humano revela o Senhor. Então o jovem tem que ter essa mentalidade de que estudar também, ciência, se feita de forma adequada, é estudar a revelação do Senhor. A ciência é o estudo da natureza, que é a revelação do Senhor. Assim como a teologia é o estudo da Bíblia, que é a revelação do Senhor. A ciência está para a natureza, como a teologia está para a Bíblia. Se ciência e teologia são bem feitas, elas não hão de se contradizer. Por quê? Porque o autor dos 2 livros, Natureza e Bíblia, é um autor que não muda ontem, não muda hoje e não mudará amanhã. É por isso que o estudo da natureza tem levado tantos ao Senhor. E é por isso que o estudo da natureza tem sido promovido tanto pelo cristianismo. É outra coisa que as pessoas não sabem. Eu estava dizendo, às vezes eu estou dando aula na universidade, quase sempre, estou na palestra na universidade, quase sempre. Aí lá vem um aluno, eu contei lá na aula. Estou dando palestra na universidade, lá vem um aluno. Aí eu vejo logo, de longe eu já sei. Lá vem um aluno cabisbaixo, bem assim, querendo não ser visto, não sei o quê, não sei o quê. Aí chega bem pertinho de mim e diz assim, ó, professor, eu quero dizer aqui para o senhor que eu sou cristão também. Eu digo, meu filho, eu precisava que você ia dizer que era traficante. Chegando desse jeito. Como se a universidade não fosse um ambiente do cristão. Como se fosse uma coisa assim que ele não... Oh, meus queridos, as maiores e melhores universidades do mundo foram criadas como escolas cristãs. Escolas de discípulos cristãos. Harvard, Princeton, Yale, Cambridge, Oxford, foram todas criadas como escolas de discípulos cristãos. Semana passada eu estava conversando com um amigo que é vinculado à Universidade de Harvard, foi aluno, professor lá também. E a gente conversando sobre isso, ele me mandou depois, Tasso, eu vou lhe mandar
vários documentos internos aqui da universidade que falam como era antigamente a questão de devoção na Universidade de Harvard a Cristo. Ele mandou esse material, vou até lê-lo com cuidado. Mas uma coisa que todos sabemos, se você não sabe, depois você pode até procurar no Google, é normal, isso aí que é o lema original da Universidade de Harvard. Era verdade para Cristo e a igreja. E a pessoa às vezes fica, com medo do saber. Os maiores e melhores cientistas do mundo eram, em sua maioria, cristãos. O maior cientista que já existiu sobre a Terra foi Isaac Newton, na minha opinião. O pessoal diz Albert Einstein, né? Mas só que Einstein não era tão bom em matemática como Newton era. Einstein não era tão bom em matemática. Tanto assim que a matemática que Einstein utiliza era uma matemática que tinha sido desenvolvida por outras pessoas. A geometria que Einstein utiliza, a geometria desenvolvida por Riemann, as equações que ele utiliza, principalmente as 4 equações de Maxwell. Mas Newton não. Newton era um negócio assim, até hoje eu sou absolutamente impressionado com a mente de Newton, porque Newton desenvolveu a física até um determinado ponto que a matemática que estava por trás não dava mais sustentação à física. A física que ele desenvolvia, mecânica clássica de partículas, exigia uma matemática mais apurada que não existia. Ele disse, tá, beleza, vou desenvolver a matemática. Aí ele foi desenvolver a matemática, 200 anos depois de Newton. Quase nada nós vemos em termos de história da matemática, de descoberta relevante, porque ele tinha feito tanto, que tinha superado 2 séculos na frente de aprendizado, de descobertas. Isaac Newton. Aí eu sempre digo, quantos aqui de vocês sabem que o maior cientista, a maior mente científica que já pisou sobre a Terra escreveu mais sobre a Bíblia do que sobre ciência? Talvez sabiam disso? Escreveu mais sobre a Bíblia do que sobre ciência. Eu não estou dizendo que eu concordo com tudo que ele falou sobre a Bíblia, não. Muita loucura ele escreveu. Mas o que eu estou dizendo é que o que mais ocupou as preocupações do maior cientista, da maior mente cientista que já pisou sobre a Terra, foram as Escrituras. É isso que eu estou dizendo. E a gente fica assim. A ciência moderna só aparece em países de matriz cristã. Não tem ciência moderna que não seja em país de matriz cristã relevante. Por quê? Porque é uma questão lógica. Como é que você vai tentar descobrir um padrão de inteligência no comportamento do mundo, se você não pressupõe que este mundo está organizado inteligentemente? A ciência pressupõe a assunção de que há inteligibilidade no mundo e, portanto, o mundo foi organizado inteligentemente por uma mente inteligente. Como algo pode ser organizado inteligentemente se você não pressupõe uma inteligência por trás que organizou o mundo inteligentemente? A inteligibilidade do mundo, que o mundo é inteligível, compreensível por nossa inteligência, pressupõe, é uma necessidade de qualquer esforço científico, a pressuposição de que há uma inteligência que organizou o mundo e eu quero descobrir esses padrões de inteligência que estão por trás do mundo. Por isso que ciência só pode se desenvolver no pano de fundo filosófico dado pelo mundo judaico-cristão. Por isso, o Antigo Testamento é o livro sagrado judaico, como vocês sabem, né? É a Tanakh, o livro sagrado do judeu, é o mesmo texto do Antigo Testamento. E depois nós temos o Novo Testamento, que começa com as 4 biografias sobre Jesus, e o livro de história de Atos, que é um livro impressionante também, tem 84 fatos que são provados pela história e arqueologia, né? São livros impressionantes. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o mundo judaico-cristão é o que dá inteligibilidade ao mundo e a capacidade de desenvolvimento da ciência. Os judeus, meus amados, são 0,2, 0,3% da população mundial. Devem ter de 25% a 30% dos prêmios Nobel. Não é por acaso, não.
e a gente não quer se debruçar no cristianismo, entendendo que podemos desenvolver a ciência. E há vários momentos assim na história da ciência que demonstram que o que tem ocorrido é a ciência se rendendo às Escrituras, ao que já está nas Escrituras. Eu falava sobre o impressionante história da criação do universo. Em Gênesis capítulo 1, verso 1, bota aí, irmão. Diz, no princípio Deus criou os céus e a terra. Aquilo. No princípio Deus criou os céus e a terra. A gente lê isso aí, passa por isso aí, né? Às vezes não está nem aí, né? Ah, beleza, beleza. Mas o que está dizendo aí, meus queridos, é uma ideia que revolucionou o entendimento sobre o universo. Lutou por pelo menos 33 séculos dizendo algo que a ciência não concordava, até que, em meados do século passado, a ciência teve que se render ao que as Escrituras já diziam. Em hebraico, o verbo criar é bará. Eu dizia que bará é um verbo tão impressionante, mas tão impressionante em hebraico, que só pode ter como sujeito o próprio Deus, Elohim. Por quê? Porque o verbo, pessoal, é uma palavra que descreve uma ação, não é isso? A ação descrita pelo verbo bará é uma ação tão poderosa, que qualquer pessoa menor do que Deus não tem o poder necessário para desempenhá-la. Porque esse criar aí não é um criar qualquer, é o criar do verbo bará, que quer dizer criar tudo a partir da ausência de qualquer coisa. Criar tudo a partir do nada. O nada é o nada mesmo, é a ausência do espaço vazio. O espaço vazio não é nada, é alguma coisa. O tempo não é nada, é alguma coisa. A matéria é alguma coisa. As leis da natureza são alguma coisa. Então o que essa frase está dizendo é que quando não existia nada, não existia matéria, espaço, tempo, leis da natureza, Deus criou tudo a partir do nada. Nenhuma outra construção intelectual na história da humanidade chegava a isso. Os gregos, por exemplo, tinham a sua ideia de como o universo havia surgido, a chamada teogonia grega, que ele dizia que alguém chamado Demiurgo havia moldado o universo a partir de uma matéria que já existia desde sempre. Sempre havia algo que existia desde sempre. Mas os livros de Moisés, o Pentateuco, que para o judeu é a Torá dizia que não, que tudo havia sido criado a partir do nada. E é curioso que se você diz que algo sempre existiu, você não vai dizer que é possível pensar o criador daquela coisa, porque aquela coisa nunca foi criada. Mas quando você passa a dizer que o universo veio a existir, foi criado, aí faz sentido perguntar quem foi o criador, porque aquilo passa a ser uma criação. Aí, em meados do século passado, meus queridos, várias descobertas em ciência começaram a acontecer. E o cientista, contra a vontade dele, teve que se dobrar ao que as Escrituras de Moisés já diziam. Segundo a lei termodinâmica, universo de expansão, radiação de fundo, galáxia, cimento, teoria da relatividade, urânios radioativos, várias descobertas em ciência. Se vocês quiserem se aprofundar sobre isso, a gente pode se aprofundar nas perguntas. Passaram a forçar o cientista a mudar o seu entendimento do universo e dizer que o universo teve sim uma origem. E se o universo teve uma origem, se ele veio a existir, se ele foi criado, a pergunta foi jogada sobre a mesa: quem é o Criador? E é interessante que a cosmologia contemporânea hoje, cosmologia de ponta hoje, diz que a matéria, o espaço e o tempo foram criados juntamente com o universo. Que as leis da natureza foram criadas juntamente com o universo. Exatamente como diz
o livro de Moisés, Gênesis, que em hebraico é Bereshit, que é Gênesis, olha o nome Gênesis, Bereshit. É o início de tudo isso. E se o livro diz que a matéria veio existir juntamente com o universo, se a cosmologia diz que a matéria veio existir juntamente com o universo, a causa da matéria, lógico que não pode ser material, porque matéria não existia, matéria só veio existir depois. Essa causa tem que ser necessariamente imaterial. E um sinônimo de imaterial é espiritual. Se o espaço só veio existir juntamente com o universo, essa causa não pode ser espacial, porque espaço não havia. Essa causa tem que ser necessariamente não espacial, portanto, infinita. Se o tempo veio existir juntamente com o universo, essa causa não pode ser temporal, porque tempo não havia. Essa causa tem que ser atemporal, portanto, capaz de ver o futuro que você livremente decide. Se leis da natureza não havia, essa causa do universo não pode ser uma lei natural. Não tem lei da natureza. Ela tem de ser sobrenatural. Então, o discurso de sobrenaturalidade passa a fazer parte da própria ciência. Então, é por isso que astrônomos como Robert Jastrow, ele, que não é cristão, é agnóstico, ele diz assim, né? É como se a ciência durante muitos anos e séculos tivesse tentado superar a montanha da ignorância. E subia, 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 escorregava, subia, 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 escorregava a montanha da ignorância, até que depois de séculos e séculos, quando chegou no ponto mais alto, no cume, no lugar mais alto da montanha, quando os cientistas olharam, foram saudados, cumprimentados por um grupo de teólogos que estava sentado ali há séculos. Quem diz isso é um astrônomo que não é cristão. Então a ciência se dobra às Escrituras. Portanto, amados irmãos, cabe a nós estarmos aptos para defendermos a nossa fé, cabe a nós fazermos o que as Escrituras nos dizem, que é estarmos preparados para apresentar a razão da esperança que há em nós, cabe a nós entendermos que Jesus é a verdade e, portanto, não precisamos ter medo de buscar a verdade. Cabe a nós nos posicionarmos contra o mundo em favor da verdade. Não devemos ceder ao relativismo, que o relativismo é um ataque à verdade. Olhe, se você nega a verdade, você está negando Cristo. Cristo é a verdade. Se você relativiza a verdade, você está relativizando Cristo, porque Cristo é a verdade. E todas essas ideologias de hoje em dia, que são anticristãs, são atentatórias ao homem, ao cristão, tem como base exatamente o ataque à verdade. Todas as ideologias atacam a verdade. Acho que amanhã à noite vou falar para os pais, né? Tocar em alguns assuntos da ideologia de gênero. A ideologia de gênero é um ataque frontal à verdade, à realidade, né? Não é porque a gente não quer que não seja. É porque não tem como um homem se transformar em uma mulher. Não tem como, por mais que nós queiramos, por mais que a pessoa queira que se transforme, ela pode genuinamente querer, mas existe um impeditivo chamado realidade. Então, você dizer para um homem que ele pode se transformar numa mulher, é você abrir mão da verdade. E dar ao homem uma expectativa de algo que não acontecerá. Por isso que é tão cruel com a pessoa, você dizer que aquilo é possível. Tudo é fruto do ataque à verdade. Todas as ideologias são frutos do ataque à verdade, que em última instância são ataques ao próprio Jesus Cristo.